Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcelo Valitucci e nessa aula a gente vai aprender a fazer essa maxi clutch maravilhosa bolina. Essa bolsa ela é feita na técnica do fio conduzido, é uma técnica que permite que a gente faça qualquer desenho utilizando os pontos básicos do crochê. A gente vai começar ela aqui com a técnica do fio conduzido até o final e aqui depois a gente vai colocar o zíper nela também. Olha só que lindo que ficou. Essa bolsa a gente fez utilizando os acessórios e os fios náuticos de 3mm da Vanessa Maio. Esse é um fio que a gente adora porque ele é muito resistente, muito durável também e não absorve água. A gente utilizou aqui as cores branca no fundo e as bolinhas na cor preta para dar esse ar bem moderno a ela, porém você pode utilizar a cor que você quiser. Esse modelo de bolsa ele permite que a gente solte bastante a imaginação, porque ele permite infinitas possibilidades de cores. Eu vou mostrar algumas opções que eu já fiz aqui antes. Olha só esse modelo, que lindo que ficou. Aqui a gente colocou argolas nas duas laterais, para a gente poder colocar uma alça maior e fazer uma outra variação de bolsa. A gente fez aqui ela com fio náutico de 3mm também, porém a gente utilizou o fio na cor ramia aqui no fundo e as bolinhas também em preto. Então, olha só que linda que ficou, totalmente diferente essa bolsa, né? E a gente também já fez elas nas versões neon. Aqui a gente fez com fio náutico verde-limão no fundo e a bolinha laranja. E aqui a gente fez o contrário, aqui a gente fez o fundo laranja e a bolinha verde-limão. Tá bem a cara do verão, né? Também tá com zíper aqui e forro. A gente vai ter uma outra aula onde a gente vai ensinar a fazer esse forro aqui. E por falar em variações, olha só essas bolinas que lindas que ficaram. Essas foram feitas com fio de algodão, essa aqui rosa foi feita com fio ateliê da Pinguim, e essa azul foi feita com o fio Eco Jeans da Pinguim também. Elas foram feitas com um fio um pouco mais fino, então elas ficaram também um pouco menores, mas a gente está trabalhando exatamente com a mesma quantidade de pontos, com a mesma receita do que as outras, tá? Olha só a diferença no tamanho delas. O fio náutico ficou bem maior, né? Na minha opinião, essa é a parte mais legal do processo criativo. É a gente poder testar novos materiais, novas cores e ver o resultado que vai ter, né? Então vamos para a nossa aula agora. A gente já vai começar a fazer a nossa clutch partindo de uma base oval ou retangular, assim como essa aqui. Essa aqui foi a base que a gente aprendeu na aula anterior. E uma das coisas mais importantes que a gente precisa saber para começar a fazer o fio conduzido é contar o número de pontos que tem nessa base. A gente precisa ter o número certo de pontos para a gente poder ver o nosso gráfico, a nossa receita e ver o que ela pede. Essa receita especificamente, ela está pedindo um número de pontos múltiplos de 9. Então ela está pedindo aqui 72 pontos em uma base oval ou retangular. Então é isso que a gente tem aqui, 72 pontos nessa base. Você pode fazer essa base maior. Dá para fazer uma sacola enorme com essa receita, exatamente igual, tá? Ou uma clutch pequenininha, é a mesma coisa. O que você tem que saber é contar o número de pontos para ele ser múltiplo de 9. Ou seja, a gente pode aumentar esse número de 9 em 9 pontos ou diminuir de 9 em 9 pontos. Isso é múltiplo. Se a gente pegar o número 72, que é o número de pontos, e dividir ele por 9, a gente vai ter o número 8, tá? 72 dividido por 9 é 8. Então, a gente vai ter 8 sequências de bolinhas por todo o trabalho. 8 é um número inteiro, ele não é um número com vírgula. Quando você divide o número por 9 e ele dá um número quebrado, é porque ele não é múltiplo de 9, tá? Essa é só uma dica para você poder chegar no número. Quando a gente quer contar o número, a gente pode somar todos os pontos da base e dividir ele por 9 e ver se dá um número inteiro. Ou a gente pode ir contando de 9 em 9 também. A gente pega aqui o primeiro ponto e vai contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, parou aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, parou. E aí por aí vai. O último ponto aqui da carreira, que é onde está o meu marcador, tem que ser o número 9. Tá? A gente tem que chegar aqui e fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... e tem que parar aqui. Não pode sobrar e nem faltar nenhum ponto. Se ocorrer de sobrar ou faltar algum ponto, tudo bem. Você pode desfazer um pontinho aqui, outro pontinho aqui, ou você pode continuar fazendo também mais um ponto aqui, mais 2 pontos, mais outro ponto aqui.
Vai distribuindo esses pontos, tá? Para não ficar os pontos todos de um lado e a tua bolsa ficar torta, por exemplo. Vai fazendo um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, até chegar no número múltiplo de 9. Isso que é importante você entender. Muita gente se prende com o número de voltas, com o marcador, tá? Essa base aqui, como a gente já fez várias vezes, a gente meio que já chegou no número mágico, que é 72 pontos, que dá exatamente nesse finalzinho aqui. Mas isso não quer dizer que a sua bolsa vai acontecer a mesma coisa, tá? Pode ser que você faça uma base com um ponto a mais, com 2 pontos a menos e por aí vai. O que você tem que entender é: desfaça os pontos, faça mais pontos aqui, faz o que você quiser. O que importa é ter o número de pontos certinho nessa base, tá? Não importa se é aqui no fim da carreira ou não. Vai fazendo até você ter uma base com esse número de pontos. Agora a gente vai entender um pouco melhor essa parte aqui das cores do nosso trabalho. A ideia aqui é a gente nomear as cores pelas letras, conforme a ordem com que elas surgem no trabalho. Então, como a gente começa o nosso trabalho aqui pelo fundo, a gente vai começar com a cor A, que é a cor mais clara. Foi a cor que a gente utilizou na aula anterior para começar esse fundo aqui. Aqui eu vou trabalhar com branco. Depois da cor A vem a cor B, que é a cor das bolinhas, tá? Aqui a gente está chamando a cor A, que é a cor do fundo, de cor clara, e a cor B, que é a cor de contraste. Então, através desse contraste, vai ser mais fácil para a gente poder visualizar os desenhos se formando no nosso trabalho. Se você trabalhar aqui com cores muito próximas, muito claras ou muito escuras, você não vai conseguir visualizar tão bem o seu desenho. Então, por isso que é legal sempre a gente trabalhar com uma cor mais clara e uma cor de contraste, tá? E também você pode inverter essa ordem aqui. Você pode trabalhar com a cor A sendo a cor de contraste e a cor B sendo a cor mais clara. Então você vai fazer o fundo escuro e as bolinhas claras, também fica bem legal. Agora a gente pode dar andamento aqui para a nossa clutch. Como a gente já tem certeza do número de pontos, ela tem 72 pontos ou um número múltiplo de 9. Agora a gente vai pegar aqui o nosso gráfico e vai começar a interpretar tudo o que está dizendo aqui para a gente poder ir se orientando no decorrer do nosso trabalho. Bom, o nosso gráfico começa aqui pela parte onde está escrito início, na primeira carreira. É exatamente aqui nessa parte onde a gente vai começar. O fundo aqui não conta, a gente começa o nosso gráfico a partir da primeira carreira, que é essa que a gente vai começar a fazer aqui depois do marcador. E aí logo depois a gente tem aqui cada uma das carreiras, segunda, terceira, quarta, quinta, e o número de pontos que cada uma delas tem. Cada quadradinho desse aqui é um ponto baixo e eles vão se repetindo dentro do trecho de repetição. Então esse número de pontos aqui ele vai se repetindo a cada nova carreira. Já chegando aqui no final a gente tem a 18ª carreira, que é o lugar onde a gente vai colocar a nossa argola. Aí depois aqui na 19ª carreira a gente vai fazer a finalização, onde a gente vai fazer pontos baixíssimos aqui em toda a volta e vai terminar a nossa clutch até essa parte. Aí depois a gente vai só colocar o zíper e fazer o forro nela e aí vai estar pronto. Então agora a gente já vai começar fazendo os pontos conforme o nosso gráfico e dessa parte em diante, onde está o meu marcadorzinho, a gente vai começar a primeira carreira. Na nossa primeira carreira, como diz aqui no gráfico, todos os pontos são na cor A. Então a gente vai fazer uma carreira toda de uma cor só, ainda com essa cor mais clara do fundo. Aqui desse ponto em diante, a gente vai começar pegando todos os pontos pela alcinha de trás do crochê. Porém, nessa primeira carreira especialmente, eu vou trabalhar pegando essas duas alcinhas aqui de trás. Como eu vou fazer isso? Eu vou pegar uma agulha um pouquinho menor do que a que eu estava usando e eu vou puxar aqui o ponto pelo centro do ponto, não mais assim pelo cantinho, tá? Eu vou pegar a agulha bem no meio do ponto, igual quando a gente faz o ponto baixo centrado. Com o meu dedo aqui atrás da agulha, ó, eu vou procurar aqui o ponto e vou pegar essas duas alcinhas aqui de cada ponto. Tá vendo que tem a alcinha de trás do ponto e ainda tem uma outra alcinha traseira aqui. Quando a gente pega essas duas alcinhas, a gente tem mais firmeza e a nossa lateral vai ficar mais quadradinha também, ela vai ficar mais marcada, tá? Eu vou fazer alguns pontos para você ver.
Pronto, já fiz aqui alguns pontos e agora dá para ver como é que ficou. Olha só que lindo, ela fica bem marcadinha, fica bem quadrada e dessa forma a nossa lateral ela fica bem firme também, então isso vai dar uma firmeza e uma estrutura para a nossa bolsa toda. A gente vai fazer esses pontos desse jeito só aqui na primeira carreira, tá? Então eu volto quando a gente tiver chegado aqui no final dela. É aqui na segunda carreira, onde a gente vai começar a fazer as primeiras trocas de cores da nossa bolsa. A gente pode dizer que essa segunda carreira é a parte mais importante do nosso trabalho, porque é aqui que a gente vai começar a definir a localização das bolinhas. Por que isso é importante? Porque tudo que a gente fizer aqui nessa primeira carreira vai servir como referência para o restante do nosso trabalho. Quando a gente olha aqui no nosso gráfico, a gente percebe que a gente tem 4 bolinhas na parte da frente do trabalho e 4 bolinhas na parte de trás. Então essas bolinhas, elas têm que ser distribuídas bem aqui nesse canto, começando aqui nessa parte e terminando aqui nessa parte. Por isso que a gente não vai começar a fazer as trocas de cores aqui onde está o marcadorzinho. Como vocês podem ver, eu parei de fazer os pontos aqui um pouquinho antes dele, tá? Porque dessa parte em diante a gente vai começar a fazer as primeiras trocas de cores. Não vai ser a partir do marcador, porque se eu começar a trocar as cores aqui, vai ficar uma bolinha aqui, outra bolinha aqui, outra bolinha aqui, e elas não vão ficar centralizadas. Quando a gente vê a nossa bolsa de frente, a gente não vai ver os conjuntos das 4 bolinhas aqui embaixo e em cima. A gente vai ver eles um pouquinho tortos, tá? Então por isso que é bom a gente prestar bastante atenção aqui onde a gente vai começar a fazer as trocas de cores. Se a gente olhar aqui o nosso gráfico, a gente vai perceber que cada uma das bolinhas, elas têm 3 pontos na base. Elas começam aqui com 1, 2, 3 pontos. São esses primeiros pontos que vão definir a localização das bolinhas. E depois que essas bolinhas aqui estiverem feitas nessa primeira sequência, elas também vão ajudar a definir aonde vão ficar as próximas bolinhas e por aí vai. Então por isso é muito importante a gente saber onde essas bolinhas têm que ficar, para a gente poder depois fazer essas e essas no lugar certo. Se a gente errar essas bolinhas aqui de baixo, todas as outras bolinhas também vão sair no lugar errado. Então por isso agora eu vou mostrar para vocês qual é a localização certa que a gente tem que usar. Desse ponto em diante do marcador para trás, a gente tem que ter 3 pontos livres, tá? Eu tenho aqui o primeiro, o segundo e o terceiro. Então eu já parei aqui no lugar certo. Tenho aqui 3 pontos livres. Esses 3 pontos vão ser esses 3 pontos aqui da base da minha bolinha, tá? Então daqui em diante eu já vou começar a fazer as trocas de cores. Agora o que eu vou fazer? Eu vou desmanchar esse último ponto, porque a partir desse terceiro ponto aqui antes do marcador, a gente já tem que começar a fazer as trocas de cores. Então eu tenho que finalizar esse último ponto da sequência com a próxima cor. Eu vou deixar aqui as 2 alcinhas na minha agulha e eu não vou finalizar com essa cor A, eu vou finalizar com a cor B. Então eu vou deixar aqui o meu trabalho, então eu já vou pegar o meu fio aqui da cor B e eu vou dobrar ele dessa forma. Vou deixar aqui a pontinha para baixo e aqui nessa parte eu vou deixar como se fosse uma alcinha para eu poder puxar esse fio aqui para dentro. Então eu vou pegar aqui na minha agulha, vou puxar ele para dentro desse ponto e eu vou finalizar esse ponto com ele. Então eu vou puxar esse fio da cor A, mais claro aqui, para dar uma apertada. Vou puxar um pouquinho ele. Então agora eu vou inserir a agulha aqui no próximo ponto e vou puxar esse fio aqui da cor B, o fio que eu coloquei agora. Eu vou pegar todos esses fios que estão aqui embaixo e eu vou passar eles para frente do trabalho e eu vou fazer o próximo ponto agora com o fio da cor B que eu coloquei aqui. Então eu vou puxar ele aqui e fazer um ponto baixo. Ficou dessa forma aqui. Eu vou puxar um pouquinho esse fio branco, vou puxar um pouquinho a ponta desse fio que ficou aqui embaixo para ajustar. Olha só como ficou o primeiro ponto. Como eu finalizei o meu último ponto já com a próxima cor, vocês podem perceber que eles ficaram bem separados, né? Então eu tenho aqui o último ponto na cor A
e agora um novo ponto na cor B. Se eu não tivesse finalizado esse último ponto com a cor B, essa alcinha que ficou aqui na horizontal, ela teria saído na cor branca, tá? Então o meu ponto ficaria sujo. Por isso que eu faço essa troca dessa forma. Então a gente tem aqui o primeiro ponto, e sempre que a gente for trocar de cor, a gente vai finalizar o último ponto com a cor seguinte, tá? Eu já tenho aqui o primeiro ponto na cor B. Se a gente olhar aqui o nosso gráfico, então a gente tem 3 pontos na cor B. Eu vou fazer aqui os 3 pontos. E eu não vou finalizar esse último ponto aqui com a cor B. Agora eu vou finalizar com a cor A. Então eu vou pegar esse ponto aqui, com esses fios que estão aqui embaixo. Vou puxar ele aqui para dentro do ponto. E vou dar uma puxadinha nesse outro ponto aqui para ajustar. Vou puxando um pouquinho cada um. É normal agora, tá? A gente tem que ficar dando essas puxadinhas, depois a gente não vai precisar ficar fazendo isso. Então aqui no próximo ponto eu já vou buscar e vou fazer aqui o próximo ponto na cor A. Olha aqui como ficou. Então a gente tem aqui 3 pontos na cor B e um ponto na cor A. Eles ficaram bem separadinhos. Então os próximos pontos aqui, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos na cor A. Então eu vou fazer 6 pontos aqui. Eu já tenho um ponto, então eu vou fazer 5 pontos. Sempre conduzindo os fios que estão embaixo. Pronto, fiz aqui os 6 pontos na cor A e agora eu já vou trocar para a cor B de novo. Então eu vou pegar aqui o meu fio da cor B, vou separar esses outros fios. Essa rebarbinha que ficou aqui, por onde a gente começou a trabalhar com a cor B, eu vou deixar ela de lado, tá? E não vou mais usar ela, vou deixar ela aqui para trás e vou começar a trabalhar agora só com esses 2 fios. Então aqui eu vou pegar o fio da cor B, vou passar aqui por cima da minha agulha, vou puxar ele para dentro do fio, dou uma puxadinha aqui nos 2 fios para ajustar. Pronto, fiz aqui os 3 pontos na cor B, como diz aqui no nosso gráfico, e novamente a gente tem que fazer agora 6 pontos na cor A. Porém, agora o que eu quero ensinar para vocês é como que a gente pode fazer para os nossos fios não enrolarem. Isso aqui é uma coisa que as pessoas perguntam muito e eu vou ensinar para vocês agora. Normalmente, quando a gente puxa o nosso fio assim, desse jeito assim por cima, a gente vai criando aqui uma torção, tá? Porque a gente sempre vai trocando o fio que está embaixo pelo fio que está em cima. A gente pega o de baixo e o de cima e a gente vai fazendo isso aqui. Então a tendência é que os nossos fios aqui, eles comecem a ir trocando, o de baixo pelo de cima, o de baixo pelo de cima, o de baixo pelo de cima. Depois de um tempo, conforme você vai fazendo, eles ficam assim, todo enrolados, tá? O que a gente pode fazer para desenrolar? Você pode suspender o seu trabalho pelos fios, desse jeito aqui, e aí você vai girando eles no sentido contrário. Dessa forma, a gente para de enrolar o trabalho. Então, de tempos em tempos, a gente pega o nosso trabalho, suspende e vai desenrolando. Porém, tem uma forma que eu gosto muito de trabalhar, que é para os nossos fios não enrolarem já a partir daqui. Quando a gente pega aqui o nosso fio, eu vou voltar ao ponto e vou finalizar o último ponto. O normal seria eu puxar desse jeito aqui por cima. O que a gente pode fazer? Ao invés de eu puxar essa cor por cima, eu vou puxar ela por baixo. Como que eu faço isso? Eu inverto esses fios aqui, ó. Eu passo o fio que está em cima para baixo e busco ele aqui por baixo do fio da outra cor. Então ele vai formar um torcidinho aqui, ó. Dessa forma, eu vou puxar agora o fio e vocês vão ver que ficou igual, tá vendo? Porém, o nosso fio não enrolou. Por quê? Porque a gente vai fazendo uma torção no sentido contrário. A gente troca o fio de baixo pelo de cima e aí depois a gente inverte. Então a gente vai fazendo sempre um ponto por baixo e um ponto por cima. Um ponto por baixo e um ponto por cima. Dessa forma, o nosso fio ele não vai enrolar,
e vai ficar mais fácil também para a gente fazer o nosso trabalho. Então você pode fazer das duas formas que preferir, tá? Você pode continuar fazendo por cima daquela forma, ou você pode fazer essa inversão aqui. Vai chegar uma hora que vai ficar automático e você não vai nem perceber que está fazendo, tá? É só praticar um pouquinho. Então você vai ter que escolher. Quando você for puxar uma das cores, você puxa por cima, e quando você for puxar a outra cor, você puxa por baixo. Dessa forma você vai estar fazendo uma vez para cima e uma vez para baixo. E aí vai. Eu vou continuar fazendo aqui e eu vou mostrando para vocês quando eu fizer essas trocas. Aqui eu tenho que ter 6 pontos nessa cor A. Fiz 6 pontos na cor A. Agora eu vou puxar esse aqui por cima, como a gente faz normalmente, tá? Então eu vou escolher sempre essa cor. Quando eu for puxar o fio da cor A, eu vou puxar ele por baixo. Então eu vou pegar aqui, vou inverter, passo ele aqui por baixo do outro fio, pego ele e puxo para dentro do ponto. Pronto. Vou fazer 6 pontos na cor A. 6. E esse fio eu vou puxar ele por cima. Estou chegando aqui no final da segunda carreira e é agora nesse ponto que a gente vai descobrir se deu tudo certo com a contagem dos nossos pontos. Ó, a gente terminou aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. O meu 6º ponto foi o último ponto da carreira, então deu tudo certo. Então agora aqui na próxima carreira, desse ponto em diante, a gente vai começar a trocar a ordem das cores. Por isso que é importante que esse último ponto ele bata certinho aqui. O que pode acontecer aqui? Você pode estar com pontos sobrando ou com pontos faltando. Se isso aconteceu, ou porque você errou aqui a quantidade de pontos na base, ou você cometeu algum erro aqui no decorrer do trabalho. Às vezes é normal a gente comer um ponto, fazer algum ponto duplicado. Então aí se a gente faz qualquer erro nessa primeira carreira, a gente vai acabar errando todo o resto do trabalho. Por isso, como eu falei, é bom a gente contar aqui direitinho, prestar bastante atenção e também prestar atenção na localização dos pontos. Bom, eu contei aqui, a quantidade de pontos está correta, porque a gente fez aqui no gráfico, a gente contou os 72 pontos, a gente tinha certeza quando a gente começou a fazer o trabalho. Olha só, esse lado aqui, a gente fez as bolinhas desse jeito, ó, pegando aqui dessa ponta, começando aqui, e terminando aqui, tá tudo certo. E do outro lado a mesma coisa, ó. As bolinhas elas começam aqui no canto e terminam aqui neste outro canto. Então tá tudo certinho com o nosso trabalho. Só para a gente ter aqui uma referência, essa parte aqui onde está o marcador é a parte de trás da bolsa, tá? Porque aqui é onde vão ser feitas as trocas das carreiras. Aqui tem essa diferencinha aqui, onde a gente começou a fazer os pontos pegando na alça de trás. É bem imperceptível, mas eu acho que essa parte aqui tem que ficar para trás da bolsa, tá? Então a gente vai deixar sempre assim. Aqui vai ser a parte de trás, onde está o marcador, e aqui vai ser a frente da nossa bolsa. A terceira carreira, como vocês podem perceber, a gente vai ter aqui 5 pontos da cor B e 4 pontos da cor A. A gente vai repetindo aqui, 5 da cor B, 4 da cor A. 5 da cor B, 4 da cor A. E vocês podem perceber também que a terceira e a quarta carreira são a mesma ordem de repetição. Então essas carreiras aqui a gente vai fazer 2 vezes a mesma coisa e depois a gente vai voltar a fazer a mesma coisa da segunda carreira na quinta carreira. Então você vai vendo que esses pontos eles se repetem várias vezes ao longo do nosso trabalho. Olhando aqui a nossa bolinha, você pode perceber que a nossa terceira carreira ela já vai começar com um ponto da cor B. Porque essa bolinha aqui, ela avança um ponto à direita. Pode perceber que tem um pontinho branco aqui embaixo, na segunda carreira, e logo em cima começa a terceira carreira. Tem um atraso nos pontos aqui. Então aqui eu vou desfazer esse último ponto na cor A
E eu vou desfazer o penúltimo também, porque a gente já vai ter que fazer a troca de cores para poder finalizar o último ponto, né? Então eu vou terminar aqui esse ponto com a cor B, puxo ela. E daqui em diante, ó, eu já vou começar a fazer a terceira carreira. Vou puxar aqui 5 pontos na cor B para vocês verem como é que vai ficar. Pronto, puxei aqui o quinto ponto. E agora vocês podem perceber o que eu falei, ó. A gente tem 3 pontos aqui embaixo. E aqui em cima, a gente tem aqui, ó, o primeiro ponto aqui, branco aqui embaixo, tá vendo? Foi o que a gente fez aqui. A gente tem um ponto na cor A e aqui a gente tem um ponto na cor B. Então a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Agora que eu sei que a localização desses pontos aqui da primeira bolinha está correta, eu posso continuar fazendo aqui as sequências de trocas de cores conforme descrito no gráfico, e eu sei que quando eu chegar aqui no final da carreira vai estar tudo certinho. Então eu vou fazer a terceira e a quarta carreira, porque elas são iguais, e depois eu volto na quinta carreira para mostrar para vocês. Então aqui a gente terminou a nossa quarta carreira. Como eu disse para vocês, a terceira e a quarta carreira, elas eram repetições. Então por isso os nossos pontos ficaram assim bem alinhados. Daqui em diante a gente vai começar a nossa quinta carreira. E como a gente pode observar aqui no nosso gráfico, a gente tem a mesma sequência de pontos da segunda carreira se repetindo agora na quinta carreira. E então a gente vai centralizar esses 3 pontos aqui, bem no meio do círculo. Então eu já vou fazer isso agora. Aqui nessa parte aqui, nesse primeiro ponto aqui da carreira, eu vou fazer um ponto na cor branca. E agora eu vou trocar o meu fio para a cor B e vou fazer 3 pontos. Então agora que a gente tem a nossa primeira bolinha formada aqui, deu tudo certo, a gente só vai continuar fazendo os pontos conforme indicado aqui no gráfico. Então a gente vai fazer agora 6 pontos na cor A e depois 3 pontos na cor B. Então a gente vai repetindo essa sequência aqui por todo o trabalho até chegar no final. Pronto, a gente chegou aqui no final da quinta carreira. Dá para ver aqui todas as bolinhas formadas, olha só que legal que ficou. Agora a gente vai fazer a sexta e a sétima carreira. Como vocês podem ver, essas carreiras são todas com a cor A. Então a gente vai fazendo aqui todos os pontos com a cor A pelas próximas 2 carreiras. Aqui a gente vai conduzindo o fio da cor B por dentro dos pontos da cor A. Por que que a gente faz isso? A gente poderia deixar esse fio aqui da cor B de lado e voltar com ele depois quando a gente fosse fazer as próximas bolinhas. Porém, eu acho que é melhor a gente conduzir esses 2 fios aqui no trabalho para que os pontos fiquem todos do mesmo tamanho, para que eles fiquem todos iguais, tá? Então aqui, sempre que a gente for trabalhar só com uma cor, a gente vai estar conduzindo a outra cor por dentro dos fios. Aqui a gente já está finalizando a sétima carreira e começando a oitava daqui em diante. Agora aqui para a gente saber qual a localização certa onde a gente vai posicionar as próximas bolinhas, a gente vai dar uma olhada aqui no nosso gráfico, porque tudo que está aqui no gráfico vai estar igual aqui na nossa bolsa. Ó, se a gente olhar aqui essa primeira bolinha aqui embaixo, ela vai servir como referência para a gente. Ela vai ser essa bolinha que está aqui na lateral. Então aqui, se a gente observa a posição da bolinha de baixo e a gente coloca aqui a tesoura bem aqui do lado dela, a gente vai ver que a próxima bolinha ela está exatamente na mesma direção da bolinha de baixo. Só que aqui tem um ponto
onde ela começa, ó. Se a gente coloca aqui a tesoura, você vai ver que tem um ponto aqui na cor A, que está entre uma bolinha e outra. Então agora aqui eu vou fazer mais um ponto na cor A e vou voltar agora com os pontos na cor B e agora eu vou fazer 3 pontos aqui. Esses vão ser a base da minha primeira bolinha da próxima sequência, ó. Então se eu pegar essa bolinha aqui de baixo e comparar com essa bolinha, a gente tem um ponto sobrando. Já dessa parte aqui de baixo para a próxima bolinha, não tem nenhum ponto sobrando, elas estão na mesma direção. Então agora que a gente descobriu a localização dessa bolinha aqui de baixo, é só a gente continuar fazendo e vai dar tudo certinho, tá? Quando a gente chegar na próxima sequência de bolinhas, que é essa aqui de cima, a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai olhar as bolinhas que estão embaixo, vai fazer um atrasinho de um ponto para a esquerda e vai fazer a próxima sequência de novo. Então agora eu vou voltar quando essa clutch já estiver na 18ª carreira, que é onde a gente vai colocar as nossas argolinhas e fazer a finalização. Pronto, agora a gente já está chegando aqui no final da 17ª carreira e olha só como a nossa bolsa já avançou bastante. Essa aqui é a parte da frente da bolsa e essa aqui é a parte de trás. A gente fez aqui todas as carreiras seguindo as indicações do gráfico. Eu quero mostrar para vocês aonde foram feitas as trocas de carreiras, por onde a gente começou a fazer cada sequência de bolinhas, tá? Isso é muito importante. A gente começou aqui embaixo, exatamente aqui nesse ponto da lateral, onde a gente está com o marcadorzinho, 3 pontos antes do marcador. Logo em seguida a gente começou a próxima sequência, que é essa sequência aqui do meio. Então a gente fez ela começando desse ponto aqui. A gente não começou aqui na lateral, a gente começou ela um pouquinho mais para frente, desse ponto em diante. A gente repetiu os mesmos pontos que foram feitos aqui embaixo. Para a gente definir a localização dessas bolinhas aqui, a gente usou como referência as bolinhas anteriores. Então a gente pegou aqui a bolinha, seguiu aqui a trilha dos pontos, adicionou um pontinho aqui à esquerda e aí a gente já começou a fazer os pontos da base das nossas bolinhas. Então em todas as bolinhas a gente tem a mesma localização. Como eu expliquei, o nosso crochê ele tende a inclinar levemente para a direita. Então quando a gente faz esses atrasos aqui, a gente dá uma balanceada. Com isso as nossas bolinhas ficam extremamente retas. Já a próxima sequência de bolinhas, essa última aqui em cima, a gente começou fazendo a partir aqui da lateral, exatamente desse ponto em diante. Vocês podem perceber, se olharem aqui, que aqui a gente tem um degrauzinho, olha. Aqui a gente estava fazendo elas nessa carreira. Se a gente ir seguindo reto aqui, olha só, ela desce, tá vendo? A mesma coisa acontece com essas aqui, olha, que elas estão retas, estão indo retas, e aqui nessa parte ela desce. Da mesma forma aqui também, olha. Por que a gente sempre faz essas trocas aqui desse ponto em diante? Nunca para cá. Porque aqui é a parte de trás da nossa bolsa. Então aqui que tem o marcadorzinho, a gente vai deixar todos os degrauzinhos aqui para esse lado, porque eles não precisam ser vistos. Então aqui na frente, a gente vai deixar as bolinhas inteiras, perfeitas, tá? Sempre a gente vai fazendo as trocas do meio para cá. Outra coisa também que é interessante é a gente perceber como ficaram as localizações das bolinhas. Como a gente começou aqui nesse ponto, 3 pontinhos depois do marcador, a gente já descobriu que essa localização é perfeita para esse número de pontos, tá? Então se a gente pegar a nossa bolsa aqui em cima e juntar aqui as duas partes, olha só como ficou. As duas bolinhas estão se encontrando dos dois lados, todas as bolinhas estão se encontrando, ela está bem alinhada. Então a mesma coisa que você vê aqui na parte da frente é o que você vai ver na parte de trás, ela vai ficar exatamente igual dos dois lados. É claro que isso aqui é um detalhe, pode ser que a sua bolsa não fique exatamente assim, mas a ideia é você perceber como ela se comporta para que cada vez mais você possa melhorar. Talvez a sua primeira bolsa não vai ficar com essa localização certinha igual a essa, mas ela vai ficar bonita também, é isso que importa.
O que é mais importante aqui é a gente contar o número de pontos e saber a localização certa onde vai fazer cada bolinha, para que elas fiquem assim retinhas e bem alinhadas. Aqui, como mostra no nosso gráfico, a 18ª carreira é o local onde a gente vai fixar a nossa argolinha na bolsa. Eu já estou com ela aqui e eu vou fixar ela exatamente aqui nessa lateral. Se a gente olhar a nossa bolsa de frente, a gente vai ver que, como ela é uma clutch, a gente vai colocar a nossa alça bem aqui nessa lateral aqui do lado esquerdo da bolsa, tá? Porém, eu tô aqui com uma argolinha, mas a gente pode colocar duas argolinhas se quiser, uma desse lado e a outra do outro lado. Aí a gente vai poder colocar uma alça maior aqui e ter outra variação de bolsa também com esse mesmo modelo, apenas colocando uma argolinha mais aqui em cada lateral. Como essa aqui é uma clutch, a gente vai colocar só a argola nessa lateral aqui do lado esquerdo dela. Como é que a gente vai saber quais são os pontos que a gente tem que utilizar para colocar a nossa argola? A gente pega a bolsa desse jeito aqui, estica ela bem desse jeitinho aqui, como a gente quer que ela fique, né, quando ela estiver pronta. Então a gente vai identificar quais são os 4 pontos da lateral dela. Se a gente colocar a agulha aqui, a gente vai ver certinho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 pontos. Então, esses 4 pontos vão ser utilizados para fixar a argola. A mesma coisa se eu fosse colocar uma argolinha do outro lado. A gente deixa a bolsa assim desse jeito, né, reta aqui na lateral, e a gente vê aqui quais são os 4 pontos. Olha, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 pontos. Seriam esses aqui. A gente vai deixar a argola desse jeito aqui, com a parte redonda virada para baixo, e a parte reta para cima. É aqui que a gente vai fazer os nossos pontos. Então a gente coloca a argola desse jeito, passa a agulha aqui por dentro da argola, busca o próximo ponto, pegando pela alcinha de trás, tá? Ainda nessa carreira. E a gente vai puxar aqui o nosso primeiro ponto. Esses pontos aqui da argola eu vou apertar bastante, que é para a nossa argola ficar bem fixa, tá? Então eu vou fazendo isso com os 4 próximos pontos. Tem aqui o segundo, o terceiro, e agora eu vou buscar o 4º ponto, que é esse aqui. Se eu puxar aqui a minha argola aqui para a lateral, olha aqui como aparece mais de um espacinho aqui nela. Então é exatamente aqui que eu vou fazer mais um ponto. Agora, por que eu tenho que fazer mais pontos do que o tamanho da argola? Por que eu tenho que colocar aqui o maior número de pontos possíveis? Porque se eu colocar poucos pontos aqui na argola, uma que ela não vai ficar tão bem presa e outra que essa argola aqui, ela vai começar a rodar aqui dentro do trabalho. Então é legal a gente sempre colocar um pouquinho de ponto a mais para ela ficar bem presa e não correr o risco de rodar. Outra coisa, talvez você utilize aí uma argola maior ou uma argola menor. Então, dependendo do tamanho da sua argola, você pode fazer mais pontos ou menos pontos. Agora que eu fixei a argola aqui na lateral, eu vou continuar preenchendo com pontos baixos, por mais alguns pontos aqui para mostrar para vocês. E agora nessa parte aqui, eu já vou parar de conduzir esse fio da cor B, tá? Porque eu utilizei ele aqui pela última vez exatamente aqui nesse ponto. Então daqui até aqui eu utilizei para prender o fio da cor B e agora eu vou deixar ele aqui para trás. Quando chegar no final da minha bolsa, eu vou arrematar e cortar todas as pontinhas deles e queimar. Então agora eu vou continuar fazendo esses pontos aqui até chegar no final da carreira. Agora, desse ponto aqui em diante, a gente vai começar a fazer os nossos pontos, pegando as duas alcinhas. Aqui a gente vai fazer a nossa finalização. A gente está começando aqui a 19ª carreira. Então a gente vai fazendo esses pontos pegando as duas alças para dar mais sustentação até o final dessa carreira aqui. Preenchi aqui toda a 19ª carreira com pontos baixos, pegando pelas duas alças de cada ponto. E de agora em diante eu vou fazer novamente nessa carreira uma fileira de pontos baixíssimos para finalizar o nosso trabalho. Então eu vou pular esse primeiro ponto aqui e a partir do segundo ponto eu vou puxar o meu fio
diretamente pelo ponto, sem dar laçada. Isso aqui é o ponto baixíssimo. Então eu vou fazendo esse ponto aqui por toda a volta do trabalho para finalizar, sem apertar muito. Terminamos aqui os pontos baixíssimos. E agora eu vou cortar o meu fio, vou deixar só um espacinho aqui para a gente poder arrematar. Puxo ele aqui para fora. Agora a gente vai fazer o arremate desse fio que ficou sobrando aqui. Então eu vou pegar uma agulha como essa, mais fininha. Essa aqui é uma agulha de 3 milímetros. E eu vou passar esse fio aqui por dentro do próximo ponto. Então eu passo a minha agulha aqui por baixo desses dois fios que ficaram aqui, dessa forma assim. Pego esse fio que sobrou e vou puxar ele para dentro aqui, olha, de baixo para cima. Então eu vou simular o movimento desses pontos baixíssimos. Olha, eu passei esse fio aqui por dentro aqui e agora ele vai voltar entrando aqui por dentro desse próximo ponto aqui. Então eu vou aqui por trás dele, vou passar minha agulha aqui por dentro desse ponto. Eu saí com a agulha aqui dentro do próximo ponto, tá vendo? É exatamente aqui que o meu fio tem que passar, olha. Então eu puxo o fio aqui para dentro, ele vai voltar para dentro do trabalho. E se você olhar aqui, vai ficar bem difícil de perceber aonde que foi feita essa finalização. Olha, foi bem aqui, ó. O fio saiu por aqui, entrou aqui embaixo no próximo ponto, e aí depois ele voltou, entrando aqui por dentro do ponto seguinte. Isso aqui a gente fez, lembra que quando a gente começou aqui a fazer os pontos baixíssimos, a gente pulou um ponto aqui nessa parte? É exatamente por isso. Então vendo aqui como a lateral ficou bem retinha, não ficou nenhum degrauzinho, nenhuma inclinação, isso é justamente por causa daquilo que a gente fez. A gente pulou o ponto aqui, né? Então dessa forma o degrau aqui ficou bem suave, quase não dá para perceber. Esse fio que ficou aqui atrás, agora a gente vai passar ele por dentro dos próximos pontos. Agora que a gente terminou a parte da nossa clutch aqui, pelo menos a parte do crochê, chegou o momento da gente fixar o nosso zíper na bolsa. Esse zíper aqui que a gente sempre utiliza é um zíper que a gente compra por metro, ele é bem resistente e tem várias opções de cores. É o melhor tipo de zíper que tem para essas bolsas que a gente faz aqui. Agora a gente vai costurar o zíper aqui na nossa bolsa. Lembrando que a gente já tem um vídeo lá no nosso canal onde a gente está ensinando a costurar esse tipo de zíper nesse tipo de bolsa aqui. Esse aqui vai ser só um resumo para você entender como funciona a parte da costura, porém eu aconselho que você veja aquele vídeo lá porque ele está bem mais detalhado e bem mais explicado. Bom, a gente vai pegar a nossa bolsa aqui, exatamente nessa parte onde está a nossa argolinha, onde fica a nossa alça. Aqui a gente vai colocar o cursor. Por quê? Porque nessa parte aqui a gente vai abrir a bolsa nesse sentido e fechar nesse sentido aqui. A gente coloca o nosso zíper aqui deixando mais ou menos uns 2 dedos sobrando embaixo. A gente vai fixar ele aqui nessa parte aqui embaixo, as duas laterais do zíper. Primeiro essa aqui desse lado e depois essa desse lado. Para costurar, eu vou utilizar aqui uma linha vermelha para destacar bastante, que é para a gente poder visualizar esses pontos direito, tá? Porém, aí eu aconselho que você utilize uma linha da mesma cor do seu zíper ou da sua bolsa. A gente vai passar a agulha aqui por trás do zíper e vai sair com ela bem aqui na frente do nosso trabalho. A agulha está saindo aqui, ó. Então a gente puxa essa agulha até o final
E aí a gente volta ela, logo aqui um pontinho depois, tá? A gente passa a agulha de volta para dentro. E agora eu vou passar a minha agulha por dentro desse fio que ficou aqui atrás. Olha só, tá vendo esse fio aqui? Eu vou passar a minha agulha aqui por dentro dele e vou puxar até o final. Dessa forma a gente criou um nozinho aqui. Agora que a gente fixou essa lateral do zíper, eu vou fixar agora essa outra lateral aqui. Então eu vou passar a agulha aqui pelo meio do zíper, saindo aqui do lado de fora. E agora eu vou voltar a agulha aqui para o lado de dentro, já costurando essa outra lateral do zíper aqui. Pronto, agora eu estou aqui com as duas laterais do zíper presas na bolsa. Agora eu vou esticar aqui a minha bolsa e eu vou passar esse zíper aqui para dentro dela. Então eu já vou começar costurando toda a lateral e aí eu vou colocando aqui com meus dedos no lugar onde eu quero que ele fique. Ele tem que ficar bem aqui coladinho com a lateral da minha bolsa. Então eu vou começar a fazer as costuras exatamente aqui nesse ponto, logo embaixo da minha finalização. E eu vou fazendo essa costura entre as tramas. Então eu pego aqui o próximo ponto, que é esse aqui, passo a agulha aqui por dentro dele, e aí a minha agulha vai sair bem aqui atrás. Olha aqui onde ela saiu. Passo minha agulha aqui por dentro, e agora ela vai sair bem aqui na frente. Então a gente vai fazendo esse movimento aqui, indo e voltando, fazendo como se fosse um zigue-zague aqui por dentro das tramas, tá? Até chegar lá na outra lateral. Observe que a minha agulha saiu nesse ponto e agora ela está entrando no espacinho desse próximo ponto. Ela vai sair aqui na parte de trás. E aí novamente eu vou colocar a agulha aqui no próximo ponto, vou sair com a agulha. Então aqui nessa parte aqui eu vou colocar a minha agulha. E aí dessa forma, como vocês podem ver, a gente vai estar fazendo um zigue-zague aqui com a agulha, passando aqui por dentro do primeiro ponto, saindo no segundo, entrando no próximo, saindo aqui no outro. Pronto, agora aqui a gente já costurou um bom pedaço, dá para mostrar para vocês. Aqui a gente está utilizando a linha na cor vermelha, tá? Então a gente vai ver esses pontos aqui dentro. Porém, se você trabalhar com uma linha da mesma cor aqui do fundo, você não vai poder ver essa costura, tá? Pronto, terminamos aqui o nosso zíper. Como vocês podem perceber, essa costura aqui ela tá um pouquinho distante, ela é uma costura um pouco mais fraca, porque ela é só para fixar o nosso zíper. Depois a gente vai costurar o forro ainda, então vai vir uma outra costura aqui em toda essa volta. Se você não quiser colocar o forro, não tem problema. Você pode fazer essa costura aqui um pouquinho mais firme, com os pontos um pouquinho mais próximos, até com alguns nozinhos de vez em quando. E aí você trabalha também com uma linha da mesma cor do fundo para ela ficar imperceptível aqui. Outra coisa legal também de observar é a distância aqui entre a parte do zíper e o nosso trabalho em crochê. Por quê?
Esse zíper aqui, quando a gente abre o cursor, ele não pode encostar no nosso trabalho, ele tem que passar reto e livre, dessa forma aqui, para ele não enganchar em lugar nenhum, tá? Agora que a nossa bolsa está pronta, a gente já pode colocar a nossa alcinha. Olha só que linda que ela ficou. Bom, espero que você tenha gostado bastante dessa aula. Até a próxima. Tchau, tchau!